Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados. Olá, amigos do Portal Gás. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde e agora, dessa vez, o primeiro Rádio Saúde do ano de 2022. Estou aqui triplamente vacinado, testado e convidei a fonoaudióloga Melissa Camargo para conversarmos hoje sobre a questão da fonoaudiologia ao longo das fases da vida. Lembrando que o Rádio Saúde ele tem o patrocínio das Óticas Carol e do Centro Radiológico Hudson. Então, Melissa, a parte da fonoaudiologia e a fala também, que é o que nos traz aqui, o que nos permite estar aqui, assim como a audição e tudo mais, é muito importante ao longo de toda a fase da vida. Por isso que a gente te convidou para a gente poder falar um pouquinho sobre as etapas da vida e o quanto é importante a fonoaudiologia em cada uma delas. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Antônio, eu que agradeço a oportunidade. E nada melhor para começar um ano falando do longo da vida. A comunicação se desenvolve ao longo da vida, não só a comunicação, como a alimentação também, que envolve minha atuação profissional. A gente pensou em começar pelos recém-nascidos, falar um pouco, algumas questões, alguns marcos importantes, a questão da infância, adolescência e fase adulta e idosos. E me diga uma coisa, pensando na questão dos recém-nascidos, o que a gente pode... Eu vi que tem surgido mais na mídia também sobre os testes da linguinha e os testes da orelhinha. Como é que funcionam esses dois testes e se é acessível para todos através do Sistema Único de Saúde? Antônio, então, alguns testes tem o recém-nascido, o nascimento, e são obrigatórios hoje. Um deles, como o teste do pezinho, tem o teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha hoje em dia é obrigatório. Então, é coberto pelo SUS, é obrigatório para estar detectando possíveis problemas de audição. E ali a gente vai estar sabendo se a criança tem um possível ou não problema de audição, se caso deu alguma alteração, tem como fazer reteste e se realmente confirmar, tem como estar colocando aparelhos de audição, tudo via SUS, planos de saúde, etc. Um outro teste que está em trâmites de obrigatoriedade, que a gente está pensando hoje em dia na área da saúde, na prevenção. A gente quer prevenir problemas. Quanto antes a gente saber, tem como tratar e está prevenindo eles também. É o teste da linguinha, que é uma membrana abaixo da língua. Então, olhem embaixo da língua de vocês. Muitas vezes tem um problema genético que a criança nasce com ela grudada. E isso vai dificultar a amamentação, a comunicação posteriormente, a questão da alimentação também. Quanto antes percebido tem o corte dele e a criança pode se desenvolver normalmente. E também existe a questão que o bebê, muitas vezes, o bebê quando nasce, ele tem um retroposicionamento da mandíbula, né, um posicionamento para trás, por isso que o retroposicionamento, que é até fisiológico, faz parte do desenvolvimento da criança ao longo da amamentação também isso, né? Nós da área da odontologia, a gente, muitas vezes os pais perguntam, nossa, o queixo do meu filho recém-nascido é bastante para trás. Pode falar para os nossos amigos do Portal Gás, por que isso, digamos, acontece e é uma das funções da amamentação também para isso? Essa questão do retornato que nem tu falou é a questão do nascimento mesmo, para facilitar o processo do parto. Hoje em dia, claro, tem a questão da cesariana, mas anteriormente não tinha essa questão. Mas é por essas funções trabalhadas que o nosso queixo e a criança se desenvolve e tem o crescimento. Então, ele é para trás e pela amamentação, pela sucção, ele se desenvolve, a gente chama disso que é um movimento de ordenha, para estar tendo o crescimento e o desenvolvimento da posterior mastigação, engolir, etc. Então, a amamentação, que é muito importante, ela pode ser exclusiva até os 6 meses e é o alimento suficiente para a criança. Então, cada mãe tem o seu leite para a sua criança. Por algum motivo não é possível, então está procurando algum especialista para estar orientando melhor. Mas é importante para o desenvolvimento e o crescimento da criança, adulto, etc. Um outro ponto que a gente precisa pensar também é sobre o desenvolvimento das crianças, né? Que então a gente está falando dos recém-nascidos, e também a questão das crianças. E tem um momento que os pais às vezes ficam muito ansiosos pela dificuldade do início da fala dos filhos, né? E uma pergunta também que às vezes surge, inclusive surgiu no nosso programa de rádio que a gente faz na 107.9, também
a pergunta de um pai perguntando em que momento é a idade normal para o meu filho começar a falar. Como eu posso estimular ele para que ele fale antes? Então, a pergunta que eu te faço é, existe dentro de uma normalidade, as crianças se desenvolvem mais cedo ou mais tarde, ou a gente precisa ficar atento a um marco especial? Isso. Boa pergunta do ouvinte, tua também, Antônio. A gente tem, sim, marcos significativos de desenvolvimento, não só da comunicação, como global. Tem posicionamento do corpo, questões de comunicação. Então, pensando na comunicação oral. Hoje em dia, a gente está no mundo que é tudo antes, anterior. Então, eu sempre digo, a gente tem marcos limítrofes, ali tem tangências, os marcos significativos. O que eu posso estar passando para vocês de conhecimento científico para vocês estarem percebendo? Então, hoje em dia, tem diferença, um pouco de diferença entre meninos e meninas. A comunicação se desenvolve diferente, mas não tanto assim também. A gente tem que pensar um pouco antes, hoje tudo um pouquinho antes. Então, hoje em dia, 10 meses, as crianças já estão falando as primeiras palavras, mas a gente tem que estar pensando ali em torno de 1 ano. A criança já com 1 ano tem que fazer aqueles balbúcios, as primeiras papá, mamã, dadá, ali em torno de 1 ano. Mesmo tempo, mais ou menos, que a criança se firma, começa a andar. Então, a gente pode comparar o andar com o falar, mais ou menos tem que estar na mesma faixa. Ali 1 ano e meio, a criança já tem que ter frases curtinhas. Nenê quer papá, 1 ano e meio, 2 anos. Nenê quer papá, frases curtas, mas que a gente entenda. Claro que eu sempre falo para as famílias, mas eu entendo tudo o que ela fala, mas vocês entendem naquele círculo, outras pessoas de fora estão entendendo, isso que vocês têm que estar pensando também. Se uma pessoa de fora do vínculo de vocês está entendendo o que o filho de vocês está falando, isso é importante que vocês percebam. Ali, entre os 2 anos e meio e 3 anos, tem sons que são esperados para cada faixa etária, por isso eu sempre tenho reforço. Na dúvida, procure um especialista. Então, 2 anos e meio e 3 anos, a criança tem que ter um vocabulário, um conhecimento de palavras de 200 a 300 palavras. Então, frases curtas, mais complexas. Me dá a bola. Ali, por uns 2 anos e meio e 3 anos, a criança tem que estar falando. Tem diferença entre meninos e meninas? Tem. Na dúvida, procure. Não tem preguiça para falar. Aquela história, meu avô falou com os 3 anos, 4. Hoje em dia não é assim. Os estudos foram avançando. Então, na dúvida, procure um especialista. A gente, na dúvida, pediatra, fonoaudiólogo, etc., procure um especialista. Por isso eu aproveito e pergunto também sobre a questão de os estímulos, né? Comentaste sobre a questão, a família toda entende. Será que a gente pode pensar que, às vezes, alguns atrasos de fala, porque hoje o medo muito se dá sobre a questão do autismo, a gente vai falar sobre isso, mas a questão de alguns atrasos de fala se dá porque todo mundo da família entende, ou seja, aquele dialeto que a criança criou para poder se comunicar está sendo compreendido. Será que isso acaba atrasando um pouco mais a fala de algumas crianças? Isso. Pode ter vários fatores relacionados, Antônio, mas um deles, principais, é isso mesmo, que a criança é entendida naquele meio, só que a gente tem que pensar que é para fora também, não é só aquele meio, é para fora. A gente tem 2 eixos bem importantes, falou em autismo também importante, hoje o índice de autismo aumentou, pessoal, a gente estava falando também no programa que, será que antes não era visto? Pode ser vários fatores, tem pandemia relacionada também, mas não é só pandemia. O índice hoje é 1 criança para cada 44 nascimentos. Hoje, estatisticamente, aumentou o índice, mas não que não tenha antes, mas hoje é percebido antes muitas vezes. Procure um especialista. Então, essa questão de mesmo estar naquele meio, 2 eixos importantes. O que eu estou compreendendo, o que eu estou expressando. A expressão oral, a comunicação oral, envolve a linguagem verbal, que é os sons, mas também tem a linguagem não verbal. É o contato visual, é a interação, é a expressão facial, é o apontar. Tudo isso é comunicação. Só que tem que ter conforme o esperado para aquela faixa etária. A gente vai suspeitando, na dúvida, procura um especialista. O especialista tem estudo para aquilo. E é uma equipe que está envolvida para esse diagnóstico. E eu sempre digo também, pessoal, o diagnóstico não é uma sentença de morte, não é uma sentença. É uma possibilidade de estar direcionando, muitas vezes tem que ter um tratamento individualizado, tem que ter uma equipe envolvida, escola de educação infantil, etc. A gente pode, até aproveitando que tu comentaste sobre a questão de sentença, né? O diagnóstico talvez precise ser visto como uma possibilidade
de detectar algo e aí conduzir uma melhor situação de tratamento. É isso o diferencial. Nos ajuda a facilitar aquele tratamento. Tem recursos específicos para aquele diagnóstico. Então é isso, não levem como uma sentença de morte. Claro, a gente muitas vezes tem aquele impacto inicial, esse nome assusta, autismo. Gente, as pessoas vão de cara lá, nem é nada autismo, eu sei, mas não levem como uma sentença, uma possibilidade. Façam uma avaliação, pode ser traços autistas, pode ser inicial, não que inicialmente a gente vê, mas estimulado, modifica totalmente depois. Estimulem, procurem um especialista. Falando um pouco sobre a questão do adolescente, então. O adolescente também está acostumado com a mudança de... Né, a gente está acostumado com a ideia que o adolescente vai mudar de voz, e a mudança de voz acontece no menino e na menina. Né? O que de fato acontece, ou por que acontece essa mudança de voz? É apenas hormônios? O que muda na nossa estrutura anatômica que faz essa mudança também, Melissa? Isso. É uma mudança no nosso corpo ao longo do desenvolvimento. A gente tem um crescimento corporal e tem mudanças hormonais. Então é a pré-adolescência, adolescência que está bombando esses hormônios passou de criança para adulto. No homem é mais perceptível. Então tanto a gente percebe no homem aquela voz que está fininha, começa a gravar, uma voz mais... O homem, né? Que é a voz do homem mais grave. A laringe desce mais. Tem mais massa, também tem mais peso. Então as pregas vocais. Então tem modificações anatômicas, mas também envolve uma personalidade. Muitas vezes tem um problema que a gente chama que é a muda vocal incompleta. A laringe não desce, pode ter fator orgânico do organismo, mas também a personalidade. Eu não quero crescer, então a gente tem que investigar, vai num especialista. Um exemplo que a gente fala nesse muda vocal incompleta é o Anderson Silva, o jogador de boxe, lutador de boxe, que ele tem aquela voz e não combina, a gente faz aquele traço também, aquela voz não combina com aquela pessoa. Mas isso é muito relativo também, mas no caso dele ele teve um problema orgânico, mas hoje em dia aquela voz se tornou marca registrada dele, ele não se incomoda, mas pode incomodar muitas pessoas. Então é isso, se é um fator que te incomoda, está te limitando, procura um especialista. E existe tratamento também para essa alteração, digamos, de voz que não aconteceu de forma tão completa. Isso pode ser feito em que momento da vida? Precisa ser o mais precoce possível? Como é que é esse tratamento? O quanto a gente sempre prioriza a precocidade. Quanto antes, melhor. Mas se já tem algum tempo, que nem eu agora, no momento até estou trabalhando com um adulto com isso, teve a vida inteira, trouxe transtornos psicológicos, limitantes profissionais, mas não tem idade, gente. É um fator, eu digo, se te incomoda, tu quer melhorar. Hoje as pessoas não procuram só com problema. Eu quero melhorar, eu quero me comunicar melhor. Estou usando máscara, desenvolvi rouquidão, vários fatores. Gente, não é só com o problema, a gente sempre tem que querer melhorar nessa vida. Eu sempre digo, e a comunicação é um desses fatores. Alguém se imagina não se comunicando? Hoje, 80% da população utiliza a voz como seu principal instrumento de trabalho. 80% da população. Então, é um fator diferencial, transforma vidas. Uma questão que a gente fala também sobre a questão da comunicação, e para se comunicar a gente precisa ouvir bem, né? E a gente pode fazer esse link entre o momento de adolescência, que os adolescentes estão cada vez mais usando fones de ouvido e volumes mais altos, e a gente precisa ter uma audição adequada e saudável para a nossa fase de adulto e velhice, digamos assim. O que a gente precisa cuidar e nessa questão da proteção da audição? E aí eu te pergunto, então, nos dois aspectos, do adolescente, né, e também do adulto que trabalha exposto na empresa, nas indústrias. Exato. Perfeito. Eu sempre gosto, assim, eu dou as frases-chave que nem para as pessoas. Um bom comunicador é um bom ouvinte e um bom leitor. Então, gente, a leitura é essencial também. Voltando para a questão da audição, então a audição é muito importante ao nosso monitoramento. Hoje em dia, cada vez mais os jovens com problemas de audição em função de uso de equipamentos sonoros. Não é o que tu está escutando. Pode ser uma música rock, pode ser uma música clássica, é o volume que tu escuta e o tempo que tu está exposto àquele som. Então é importante, cuidem o volume. Ali no celular, está escutando equipamento sonoro com fone de ouvido, o som vai direto no tímpano, é uma via audição direta, as ondas sonoras. Então, nunca passar do meio do celular. Os equipamentos modernos hoje dizem, a partir daquele volume pode prejudicar a tua audição. Porque a audição, a maioria dos casos, uma vez que a gente perde a audição, não tem como estar recuperando ela. O importante é prevenir. Como eu posso prevenir? Cuidem o volume
Então é importante o afastamento. Se tem um som que tu não pode baixar, por exemplo, uma britadeira na rua, se afasta daquele som, que é importante. Então é o volume e o som e o tempo que tu está exposto àquele som que é importante, tanto dos jovens quanto os adultos nas empresas. Hoje em dia é obrigatório equipamentos de proteção auditiva. Eu que trabalho nas indústrias, então, usar fone de ouvido. Isso é por mim, eu posso estar usando um protetor auditivo. A empresa também cuida daqueles equipamentos, fazendo isolamentos sonoros também, mas eu posso fazer por mim, baixando o volume, usando o protetor auditivo, que é importante. Tem o de inserção, que a gente chama de plug, ou as conchas também, bem importante. Por isso é importante a gente passar essa informação, porque muitas vezes a gente pode estar falando com um amigo lá do Portal Gás, que ele está dentro da sua empresa, uma empresa menor, ou até mesmo ele ser autônomo, né, atuando de maneira dentro de uma oficina, da sua própria oficina, e às vezes se descuidar quanto a isso. E a audição é fundamental para a fase toda da vida. E reforçando, fazendo um link também, te cortando um pouquinho, Antônio, essa questão, cuide não só dentro, que nem eu digo, os funcionários das empresas estão se cuidando dentro, mas não cuidam fora. Eu estou lidando com uma serra elétrica, cortando uma lenha para fazer fogo no inverno, uma furadeira, equipamentos ruidosos, cuidem não só dentro das empresas, como fora. É o fora que geralmente está trazendo problemas, porque dentro da empresa é obrigatório hoje em dia. A gente faz os exames de audição, etc. Mas cuidem fora principalmente também. Uma coisa também que a gente pensa na questão da fase da terceira idade, já do adulto, da terceira idade, que a gente falou sobre a questão da proteção para a audição, mas também existe uma questão importante que a fonoaudiologia também atua, assim como a odontologia, a área da medicina e diversas áreas, que é a questão da qualidade do sono. Porque a questão de ronco e apneia do sono tem um papel importante em manter a qualidade de vida. Como é que a fonoaudiologia atua quando indicada para tratamento para ronco e apneia do sono, Melissa? Sim, então como tu reforçou, Antônio, é um tratamento multidisciplinar. A fonoaudiologia, ela visa restabelecer, são músculos envolvidos nessa região. Então, a gente visa restabelecer muitas vezes o tratamento hoje pelas funções orais. Quais são as funções orais? Respiração, mastigação, engolir, que a gente chama de deglutição, o sugar e a fala. A gente reabilita por atividades, exercícios técnicos, essas funções porque em algum motivo se desviaram. Vou dar um exemplo. A pessoa desde pequena teve questão alérgica respiratória, respirador oral, que respira pela boca e algumas vezes pelo nariz. Começou a mastigar com a boca aberta, mastigar com a função da mastigação foi toda interiorizada. E atrás, essa questão do sono tem muitas vezes diminui o espaço dentro da cavidade oral, que comprime ali, aquela musculatura fechou tudo ali, como vai passar o ar da respiração ali para a pessoa poder respirar, e muitas vezes tem a gente chama a palavra colabamento, fecha aquela região ali, fechou ali, pode propiciar ronco, essa questão da apneia do sono, que são paradas respiratórias durante o sono, então é uma musculatura que está envolvida, a gente visa restabelecer esse espaço, essas funções para estar dando uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Tá certo, eu agradeço a tua presença aqui para conversar conosco sobre a questão da parte fonoaudiológica ao longo de toda a vida. Muito obrigado, Melissa. Eu que agradeço, Antônio. Obrigada, pessoal. Fico à disposição, podem me procurar. Meu nome é Melissa Camargo, moro aqui em Santa Cruz do Sul e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Lembrando que a Melissa está nas redes sociais, procurem lá, Melissa Camargo, e a gente volta a conversar no próximo programa. Lembrando que o Rádio Saúde tem o patrocínio das Óticas Carol e do Centro Radiológico Hudson. Um grande abraço a todos. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados.